6 verdades duras que farão de você uma pessoa melhor. Tive a oportunidade de ler um texto transformador que me tocou profundamente e me fez sentir muito bem por ver e ouvir como a vida realmente é. Esse texto é de autoria do Jason Parkin, que o assina com o seu pseudônimo David Wong. Este texto mexeu comigo e acredito que vai mexer com você, se você estiver tutano e estiver interessado em autoconhecimento e em ver o aperfeiçoamento pessoal que eu costumo chamar de transformacionalismo. O texto original, se você falar inglês, pode ser procurado na internet e tem por título Six Harsh Truths That Will Make You a Better Person. Logo de início, o autor diz que se você é um sucesso em sua vida e em seus relacionamentos, você não precisa ler esse texto. Bom, eu não me vejo nem me sinto um ser perfeito. E acredito que você também nunca tenha ouvido isso e também não seja. Então, este texto também foi feito para nós dois, eu e você. Mas ele foi especialmente preparado para aquele tipo de pessoa que se sente um fracasso total na vida e culpa os outros por seus fracassos, principalmente porque nunca ouviu o porquê que isso acontece com essa pessoa. O valor deste texto é que ele faz você ver com clareza o que faz com que sua vida realmente importe para o mundo. E o texto começa com um desafio que eu passo a você agora. E o desafio é: veja e sinta 5 coisas impressionantes sobre você. Pegue um pedaço de papel e as anote. Só que há um porém. E sempre há um porém nessas coisas, não é? Você não pode listar nada do que você é. Nesta lista não vai entrar esse papo besta do tipo eu sou um cara legal, eu sou honesto. Acredite, o que você é não interessa, como você vai descobrir logo em seguida. Você só pode anotar nessa lista coisas que você faz. Por exemplo, eu acabei de vencer um torneio de xadrez. Eu faço a melhor salada César aqui de minha cidade. Eu consigo tocar violão melhor que muita gente. E coisas desse tipo. Coisas que você faz e que as pessoas veem que você se destaca fazendo. Coisas que as pessoas dizem que as impressionaram. Entende? Bom, então, pare o vídeo agora, pegue um pedacinho de papel e anote essas 5 coisas. Quando você voltar, eu estarei aqui esperando você. Se você achou isso difícil, bem, então você vai ver que este texto que eu transformei em vídeo é para você. E como eu disse, se você tem tutano, vai gostar de sentir isso. O autor do artigo disse que gostaria que alguém tivesse feito ele ver o que você vai ver e escutar neste vídeo quando ele tinha 20 anos ou até antes. Note bem que esse texto dele teve mais de 25 milhões de visualizações, desde que ele o escreveu há 7 anos atrás. E ele ouviu muitos elogios que o fez se sentir realizado. O texto dele tem 6 tópicos, e ele os menciona do 6º para o primeiro. O 6º tópico diz: o mundo só se preocupa com o que você pode fazer por ele. Pense na pessoa que você mais ama neste mundo. A pessoa que faria mais falta em sua vida se morresse. Pensou? Já viu quem é? Bom, a história que eu vou contar agora é meio triste, mas é apenas um faz de conta que o autor sugere como um exercício para você. Faz de conta que a pessoa que você mais ama nesse mundo acabou de ser baleada e está caída no chão da rua ali na sua frente. Ela está sangrando e gemendo. Você já a abraçou em seu desespero por ajudar e viu suas mãos ficarem tintas de sangue. Aí aparece um cara e lhe diz: afaste-se. Ele se aproxima, tira um canivete, se aproxima dessa pessoa que você ama ali na rua e parece que vai operá-la ali mesmo. Você, aflito, pergunta: você é médico? E o cara diz: não. Mas você insiste. Você sabe o que está fazendo? Você tem alguma prática nisso? Nesse ponto, o cara fica irritado e diz: espera aí, eu sou um cara legal. Eu sou um cara honesto.
Eu respeito as pessoas, eu nunca digo palavrão. Eu me lembro do aniversário da minha namorada, sou pontual, confuso e apavorado, você diz, espera aí, isso importa? Essa pessoa que está caída aqui é uma pessoa que eu amo. Você vai mexer no corpo dela? Eu quero saber se você tem competência para isso. O que você diz que você é, as coisas que você diz que você sente, não importam. Eu quero saber se você tem competência para me ajudar nesse momento difícil. Agora o homem fica agitado e lhe diz: por que você está me cobrando assim? Você é egoísta. Você só vê seus próprios interesses. Será que você não percebeu que eu te disse que eu sou um homem honesto, que eu sou uma pessoa de consideração, que eu respeito minha mãe, que eu não digo palavrões, que eu lembro sempre do aniversário da minha namorada? Essas qualidades todas que eu tenho não lhe importam? Por que só interessa a você saber se eu sou médico ou se eu sei cuidar deste ferimento? Nesse momento de pânico, você se aproxima, o segura pelos ombros com as suas mãos ensanguentadas, o sacode e diz: claro que isso importa. Você é maluco, cara? O que você é não interessa. Me interessa se você pode me ajudar nesse momento. Bem, agora que você viu essa cena com toda a intensidade, sinta o drama e entenda exatamente como a vida é. A mais terrível verdade sobre o mundo, ouça o que eu vou dizer, é que você está nessa situação todos os dias. Só que a sociedade é a vítima que está lá caída no chão, ensanguentada. O mundo te vê como o cara com o canivete na mão e sente medo de você. Se você quer saber por que a sociedade despreza você, por que a sociedade não te dá o valor que você acha que você merece, ou porque parece que você não obtém o respeito que acha que tem direito, a resposta é bem simples. A sociedade precisa de pessoas que saibam fazer coisas de que ela necessita. Elas precisam de casas onde morar, elas precisam de comida para comer, precisam de roupas para se vestir, precisam de conselhos, precisam de mentores que lhes digam o que elas podem fazer para melhorar suas próprias vidas. Elas também precisam de entretenimento, de boa música, de bons filmes, de bons relacionamentos que as façam se sentir aceitas e respeitadas. Todos os dias, a cada momento, você se vê diante de uma situação de emergência e você é aquele cara que está lá, mesmo com boa intenção de ajudar, segurando um canivete na mão e parecendo algo confuso. Mas entenda, desde que você nasceu, você se tornou parte de um mundo em que você vê que só tem valor aquele que sabe atender às necessidades das pessoas. O mundo grita isso para você a todo momento e você não ouve. Ou você se capacita a atender essas necessidades aprendendo habilidades exclusivas, ou o mundo te rejeitará. Não importa quão inofensivo e gentil você seja, você vai sentir essa rejeição. Se você não fizer isso, você vai se sentir pobre. Você verá que está sozinho, você será deixado lá fora no frio e na chuva. Isso lhe parece malvado, abusado, grosseiro ou materialista? E quanto ao amor e à bondade, isso não importa? Isso não tem valor? Claro que sim, essas coisas importam sim, desde que, além de ter esse amor e bondade, você tenha a capacidade de fazer coisas para as pessoas que elas não possam conseguir em outro lugar e que dependam de você para conseguir. E agora passemos ao quinto tópico. O tópico número 5 diz: veja que os hippies estão errados. Esse autor do texto cita uma cena do filme Sucesso a Qualquer Preço, em que atuam Alec Baldwin, Al Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris e Alan Arkin. Todos atores excelentes. Só que o que interessa para esse autor do texto é uma só frase do Alec Baldwin. Você vê nesse filme que a história gira em torno de 4 corretores de imóveis que são ameaçados de uma forma assim veemente e agressiva, que se eles não venderem um imóvel,
estarão demitidos. Nesse filme, o personagem de Alec Baldwin aborda esses corretores e diz que eles estão prestes a serem demitidos, a menos que vendam um imóvel. E diz isso de uma maneira agressiva. Você é um cara legal? Não dou a mínima para isso. Você é um bom pai? Fuck you. Vá para sua casa e brinque com seus filhos. Se você quiser trabalhar aqui, venda o imóvel ou fuck you. É o que diz o filme, o personagem do Alec Baldwin. E o autor do texto insiste. Você viu o discurso do Alec Baldwin? Viu o que ele disse? Não lhe pareceu agressivo, ofensivo, assim? Uma atitude assim, agressiva demais para você falar com seus funcionários de uma mesma empresa? Pois é, de fato era muito agressivo. Só que entenda, também é uma expressão honesta e precisa do que o mundo espera de você. A diferença é que a maioria das pessoas do mundo não vai lhe dizer isso, ou pelo menos não dirá isso nesse tom. E isso não adianta o seu lado. E isso não ensina você a sobreviver neste mundo cruel. O fato das pessoas não serem sinceras a respeito dessas necessidades que o mundo tem, faz apenas com que você, não ouvindo a verdade, continue se sentindo um cara ferrado. E o David Wong, que é o cara que é o autor desse texto, diz que ao ouvir neste filme esta frase do Alec Baldwin, isso o chocou profundamente, mexeu com ele e transformou a vida dele de uma maneira formidável. Note que o Alec Baldwin foi indicado para o Oscar por sua atuação neste filme. E a participação dele é bem curtinha. Ele diz essas coisas que eu estou falando para você e sai de cena, você não o vê mais no filme. Mas a genialidade dessa atuação está justamente no fato que metade das pessoas que ouvem o que o Alec Baldwin falou se sentem agredidos e pensam mal do chefe. Pô, esse chefe está muito agressivo, é duro ter um chefe assim. E coisas do gênero, né? Agora, a outra metade, a metade que tira algum proveito dessa frase, começa a pensar, puxa vida, hein? É bom a gente sair e vender um imóvel ou estamos ferrados. Um blog de psiquiatria lá nos Estados Unidos analisou esta cena do filme e fez o seguinte comentário. Metade das pessoas que ouvem esse discurso se sentem agredidas porque levam tudo para o lado pessoal. É como se fosse uma ofensa pessoal. Então essas pessoas se sentem assim magoadas, ofendidas e ficam igualmente agressivas em relação ao chefe e pensam em se vingar, em criar fofocas na base da empresa, enfim, em prejudicar a empresa e a esse chefe que as tratou tão mal. No entanto, a outra metade cai em si e percebe que o que esse cara está falando é fundamental para o sucesso delas. E vem esse personagem do Alec Baldwin como alguém que seja um treinador da função deles, que é vender imóveis. E devem se sentir gratificados por terem recebido esse desafio. E aí, pelo menos é assim que eles se sentem. E eles saem para a rua para vender porque pensam, poxa, o leitinho das crianças, a vida da minha família depende do que eu ganho neste trabalho. Então, deixa eu mostrar que estou valendo a pena para o meu empregador, para que isso justifique o salário que eles me pagam e eu continue empregado. Aqui no Brasil, o que se vê é muita gente que, quando se sente ofendido dessa forma, quando recebe vamos dizer assim, um discurso agressivo semelhante a este, a maioria das pessoas aqui no Brasil se sente ofendida porque leva para o lado pessoal. Eles não percebem que dentro dessa mensagem existe alguma espécie de incentivo, muito mal formulado, vamos concordar, muito agressivo, mas que indica o que você tem que fazer. E é fazendo o que você tem que fazer que você tem ou passa a ter valor para o mundo. E justifica, então, todos os seus esforços. Mas a maioria das pessoas não veem isso com bons olhos. E dizem, puxa, esse cara foi agressivo demais, ele não tem direito de falar isso. Como que ele fala assim comigo? E levam para o lado pessoal. Isso não ajuda ninguém, não ajuda a empresa, não vende imóveis, não faz você continuar sendo empregado, enfim, não adianta nada para a sua vida. Levar para o lado pessoal não acrescenta nada.
E o autor do texto nos faz perceber que existem pessoas que têm muita dificuldade em arranjar um emprego. E por que essa pessoa tem essa dificuldade? E essa dificuldade em arranjar emprego divide as pessoas do mundo, vamos dizer, em dois times. Um que é o amargurado, aquele que não consegue resultados quando procura emprego, e aquele que é motivado, aquele que sabe o que quer, sai e faz o que for preciso para ser bem-sucedido na vida. O amargo leva tudo para o lado pessoal. O motivado faz o que é preciso. Ele percebe qual é a mensagem, o que se espera dele, arregaça as mangas e age. Ele vai lá e faz. E essa é a diferença que faz a diferença. E esse é o único motivo que leva pessoas a terem sucesso e outras pessoas fracassarem. Talvez você não goste desse discurso motivacional e se defenda usando o argumento do Tyler Durden, que é o personagem do Brad Pitt no filme O Clube da Luta. E esse personagem lá no filme diz: você não é o seu trabalho. Mas a verdade é que você é o seu trabalho, sim. Seja trabalho que você faz, seja aquilo que o teu emprego determine para você fazer, é isso que você é. Você é a soma de todas as habilidades que você possui e que você exprime em seu trabalho fazendo alguma coisa útil, é claro, porque se for inútil, você vai perder esse emprego logo mais. Pode ser que você se sinta um tanto quanto inadequado ao saber que seu trabalho é o teu nível de utilidade diante do mundo. Parece uma coisa menor, né? Parece uma coisa ofensiva, parece uma coisa inadequada. Mas não se sinta mal. Seu trabalho, aquilo que você faz para outras pessoas, é tudo que você é. É a soma de todas as suas habilidades. Você percebe que essa é a razão por que os médicos se sentem mais respeitados do que o trabalhador braçal? Que essa é a razão da pessoa que tem uma formação superior, como médico, advogado ou engenheiro, se sentir mais respeitado e adequado neste mundo em que se vive? Não significa que eles sejam, hein? Mas significa que eles se sentem assim quando comparados com pessoas que tenham menos habilidades do que eles. O se preparar para a vida dá a você esse sentimento de adequação. E é assim que você percebe que um mero mecânico, uma pessoa que cuida do seu carro, tem mais respeito da sociedade do que aquelas pessoas que não fazem nada, ou que se aposentaram, ou que vivem de renda e não têm nada a fazer. Né? E por que você respeita mais aquele que está trabalhando? Porque ele está mostrando uma habilidade, ele está fazendo alguma coisa que ajuda os demais membros da sociedade que necessitam do trabalho dele. Nos Estados Unidos, uma famosa lanchonete, com filial de costa a costa, declarou que era contra o casamento entre os gays. E o povo americano se revoltou contra isso, houve muitos protestos, saíram artigos em jornais. Mas o detalhe interessante dessa história é que eles continuaram comprando sanduíches fabricados nessa lanchonete. Porque independente das opiniões, das crenças e daquilo que eles declaravam como valor deles, o que importa é que os sanduíches que eles faziam eram muito saborosos. E era isso que o público comprava. Então, aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que você tem como opinião pessoal, como sendo o seu escopo para a vida, é muito importante para você. Mas para o mundo, o importante é a habilidade que você tenha para fazer algo que esse mundo aprecie. No caso dessa lanchonete, os sanduíches que faziam eram muito saborosos. Então, muita gente que não concordava com o ponto de vista dessa lanchonete a respeito do casamento dos gays, continuaram a comer lá, porque o sanduíche era bom. Percebe a diferença entre o que você sente, o valor que você dá a si mesmo e o valor que o mundo lhe dá? O valor que o mundo lhe dá tem a ver com as habilidades que você expressa. Isso significa fazer coisas, não apenas pensar. Você atuar, você criar coisas, você gerar coisas. E não apenas ficar na teoria da coisa. Tá bom? E isso é o que realmente importa.
Você não precisa gostar das opiniões das outras pessoas, mas você pode apreciar e apreciar muito a qualidade do trabalho delas, aquilo que elas façam por você, aquilo delas que lhe seja útil em sua vida. É isso que realmente importa. Você pode perceber, você pode ver, você sente que as pessoas valorizam as coisas que possam ser feitas para elas. Por quê? Porque elas têm necessidades e alguém que atende essas necessidades é bem-vindo sempre. Esses são os mecanismos simples da vida, também conhecidos como as leis da vida, ou, se você preferir, as leis da natureza. E elas são universais. Funcionam em qualquer lugar. Você vai ouvir dizer na Bíblia que Deus é caracterizado pela onipresença, onisciência e por não fazer acepção de pessoas. Observe a natureza. A natureza é onipresente, ou seja, se você estiver aqui em Singapura, em Tegucigalpa ou lá em Nova York, a natureza é a mesma. Digamos, o Hitler pular do alto de um prédio de 20 andares, ele vai se esborrachar. Se quem pula do alto do prédio de 20 andares for a Madre Teresa de Calcutá, vai se esborrachar igualmente. A natureza não faz acepção. A lei da natureza ali é a lei da gravidade. Quem abusar dessa lei morre e ponto final. Não interessam o que ele é, como ele pensa que ele é e essas declarações de valores pessoais. Por melhor que você seja, se você subir no 20º andar de um prédio e pular de lá de cima, você vai se estatelar. Não são os teus valores pessoais que estão em julgamento, e sim as tuas habilidades. Você não tem a habilidade de pular do alto de um prédio de 20 andares e não se esborrachar no chão, porque você estará, nesse caso, contrariando uma lei da natureza, e ao fazê-lo, terá que pagar o preço. Comece a perceber o valor desse texto que esse cara criou. Já vimos o sexto e o quinto ponto. O quarto ponto desse autor diz que pode ser que o que você faça não faça com que você ganhe dinheiro, mas sinta que tem que beneficiar as pessoas. O problema do exemplo que estávamos examinando até agora é que ele fala de trabalho. E quando você pensa em trabalho, você pensa em dinheiro, né? Que é a compensação, é a recompensa que existe quando você faz um trabalho. Ou dizendo de uma forma mais simples, é o fruto do seu trabalho. Mas para que você não fique preso a isso, vamos mencionar um exemplo em outra área de sua vida. Esse autor, ele recebe centenas de e-mails e de zaps de pessoas que entram em contato com ele, dizendo: sou uma pessoa solitária, não consigo fazer com que uma garota se agrade de mim, as moças bonitas não me dão confiança, e coisas do gênero. E, ao ouvir essas coisas, o autor do texto já se sente inclinado a explicar por que isso acontece, fazer as pessoas verem qual é a falha que elas têm. Mas ele se controla e prefere usar a mesma frase do Alec Baldwin. E, nesse caso, o Alec Baldwin passa a ser essa mulher atraente que você quer cativar, né? Que é esse homem solitário, esse sofredor que não tem uma pessoa que o ame, tenta cativar. E o que acontece com essas mulheres bonitas ou não que se envolvem na vida com outras pessoas? Essas mulheres não vão ter a sinceridade do Alec Baldwin de dizer aquilo daquela forma tão agressiva. Mas a grande questão é, as pessoas não são muito honestas ao expressar essas coisas. Mas se você tem sabedoria, se você consegue compreender o relacionamento humano, você consegue entender isso nas entrelinhas. E lembre-se da frase do Alec Baldwin. Você é um cara legal? O que interessa isso? Saia e venda um imóvel. Ou seja, o que está por trás da frase do Alec Baldwin quando nós nos referimos a um relacionamento entre pessoas? Ora, a habilidade que você tem valor, o que você pensa a respeito de você mesmo, isso não importa. Ficou claro? E o autor do texto continua a sua argumentação dizendo: o que você diz que você é, se você é um cara legal, isso é o mínimo que você pode ser. Se você sabe ouvir a outra pessoa, também não interessa. O que interessa é o que você faz nesse relacionamento para que a coisa dê certo. Outra coisa que ele menciona é: você já se perguntou por que aquela moça daquela livraria que você está paquerando, que você gosta tanto, e com quem você quer iniciar um relacionamento,
Você já pensou por que que ela passa 1 hora passando creme no rosto, se embonecando, comendo só salada na hora do almoço para não engordar? Ela tem suas razões. E as razões dessa moça em particular é porque ela vai se tornar médica daqui a 10 anos. Ela está se encaminhando para essa faculdade, está estudando, está se preparando. E eu pergunto a você, e você? O que está fazendo de útil pela sua vida, para transformar a sua vida, para se adequar e se tornar útil ao mundo em que você vive? E aí talvez você me diga, o quê? Então você está dizendo que eu não posso ter garotas assim, a menos que eu tenha um bom emprego e ganhe muito dinheiro? Não. E esse autor do texto chega até a ofender. Ele responde, não, seu idiota. Se é só isso que você entendeu com tudo que viu até aqui, então você tem uma desculpa para culpar os outros que o rejeitam, dizendo que eles estão sendo superficiais e egoístas. Por acaso eu estou perguntando a você o que você oferece? Você é engraçado, é interessante, é jocoso, é talentoso, é ambicioso, é criativo? Ok. Só que agora vem a pergunta. O que que você está fazendo com todas essas qualidades que você diz que possui para demonstrar esses valores para o mundo em que você está inserido? E ele insiste dizendo, garotas bonitas recebem cantadas e gentilezas de pessoas em volta dela 36 vezes por dia. Você é só mais um. E conclui dizendo, você está vendo que a pessoa que eu amo está aqui caída na minha frente na rua. Ela está sangrando. Como você acha que eu me sinto? Vou perguntar de novo, você sabe operar ou não, caramba? E você insiste em dizer, eu não sou racista, não sou ganancioso, não sou superficial nem abusivo, não sou como aqueles outros idiotas que estão tentando paquerar essa garota. Me desculpe, eu sei que isso é difícil de ouvir, mas se tudo que você pode fazer é listar um monte de falhas que você não tem, então você está ferrado, meu amigo. Há um cara espirituoso e bonito, com uma carreira promissora, pronto para conquistar aquela garota agora mesmo. Isso machuca seu coração? Ah, ok. Então, e agora? O que você vai fazer? Você vai ficar triste com isso e se lamentar? Ou vai aprender alguma coisa de útil e fazer o mundo saber disso? Essa é a tarefa que resta a você. Pare de reclamar de pessoas que se apaixonam por idiotas. Elas se interessam por aqueles, entre aspas, idiotas, porque sentem que eles têm outras coisas que podem oferecer. Aí você diz, mas eu sou um ótimo ouvinte. Será que é realmente? Ou você está tão interessado na garota que está disposto a se comportar e ficar quieto para ouvir as razões dela só porque quer conquistá-la? Então ouça o que eu vou lhe dizer. Há um outro cara tentando paquerar essa menina e ele também sabe ouvir como você, ele sabe ser um cara que tem 2 ouvidos e apenas uma boca. Só que além disso, ele sabe tocar violão, ele recita poesias. Ele tem um sorriso maravilhoso e é mais bonito do que você. Dizer que você é um cara legal é mais ou menos como um restaurante apresentar como argumento que você não vai morrer se comer a comida deles. Ou um filme dizer para você que a imagem dos atores aparece bem na tela, ou que as legendas estão em amarelo em vez de estar em branco, e é mais fácil para você conseguir lê-las. Isso motiva você aí no filme? Isso é o que você está procurando? Como que isso faz você se sentir? O que que isso importa realmente? E é por isso que você pode ser um cara legal e mesmo assim se sentir um fracassado, não conseguir aquilo que você quer. A razão por trás disso não é o que você é o que você faz. E o fazer exige o desenvolvimento de uma série de habilidades. Ser útil ao mundo de alguma forma. E isso nos leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto diz, você não dá certo na vida porque não está fazendo nada para mudar os resultados que você vem obtendo. Então você tem que me dizer, então o que você quer me dizer é que eu tenho que sair por aqui procurar no YouTube um vídeo sobre como conquistar as garotas? E a resposta do autor do texto diz, seu idiota, um vídeo sobre como conquistar as garotas só vai ser útil para você se a primeira coisa que ele lhe ensinar fosse comece a se transformar no tipo de pessoa
que as garotas querem conhecer. Ou seja, o básico você não fez, né? Isso é o básico. Porque você pode sentir que esse é o passo que é ignorado. Todo mundo pensa, como eu posso conseguir um emprego? E nunca pensam, como eu posso me tornar o funcionário adequado que essa empresa quer contratar? E aí vem a questão, como conseguir uma garota agradável? Como conseguir namorar alguém que vale a pena? A resposta é bem simples. O que você tem que fazer para se tornar uma pessoa que ela perceba em você, que ela veja em você, que ela sinta em você, que é a pessoa que ela quer conhecer, com quem ela quer estar, com quem ela quer compartilhar a vida dela? São perguntas óbvias e merecem boas respostas. Talvez esse conselho que você está ouvindo faça você pensar que talvez você tenha que mudar alguma coisa em você. Pode ser que você tenha que dar mais atenção à sua aparência, à sua maneira de proceder, ao teu jeito de conversar, o como você se apresenta a essa garota. Sabe lá Deus o que mais, né? Pode ser até que você tenha que mudar a sua personalidade. O que não funciona em você? Você já sabe? Que habilidades você precisa desenvolver para que essas coisas passem a funcionar? E aí você pergunta, mas por que eu não posso encontrar alguém que goste de mim como eu sou? E a resposta é óbvia. As pessoas do mundo precisam de coisas. O que você é não importa muito. Mas o que você faz, que habilidades você desenvolveu que pode atender às necessidades dessas pessoas? Quando você atende às necessidades que o mundo traz a você, você se torna mais adequado para esse mundo e passa a ser mais aceito. Note bem, está no chão a pessoa que eu amo, sangrando. E tudo que você faz é falar do que você tem dentro de si, de como você é uma pessoa especial. Em que isso ajuda a salvar a vida desta pessoa que eu amo? Percebe? É a sua habilidade para atender esta necessidade que faz você ser aceito neste momento. Talvez algumas pessoas, ao verem este vídeo, se sintam um pouco mais felizes. Mas todas as pessoas que se sintam felizes, eventualmente, vendo este vídeo, não o sentirão pela mesma razão. O que você pode fazer com as suas competências, com aquilo que você sabe fazer, para ajudar essas pessoas? Ah, talvez você diga, eu não sei fazer nada, eu não tenho habilidade. Então eu tenho boas notícias para você. Quando você se decide fazer alguma coisa e repete essa ação centenas de vezes, muitas vezes, você vai desenvolver essa habilidade. É o preço a pagar. E você talvez descubra que você pode ser bom em qualquer coisa, desde que você se dedique a fazer essa coisa por tempo suficiente até desenvolver a habilidade necessária para fazê-la bem. Aí você se torna útil ao mundo. E dessa forma você é mais aceito. E o autor desse texto fala um pouquinho a respeito de si mesmo, né? Ele diz o seguinte: eu era o escritor mais chato do mundo quando era criança. Eu era apenas um pouco melhor aos 25 anos. Mas enquanto eu estava falhando miseravelmente na minha carreira, dedicava todo o meu tempo livre a escrever. E fiz isso por 8 anos seguidos. Um artigo por semana, antes de conseguir ganhar qualquer dinheiro com isso. Levei 13 anos para eu ouvir que era bom o suficiente para aparecer na lista de best-sellers do New York Times. Demorei provavelmente 20.000 horas de prática para fazer o que quer que fosse preciso para melhorar o meu. Ah, você não gosta de se dedicar tanto tempo a desenvolver suas habilidades? Bem, eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que se você se dedicar a fazer o que quer que seja, você vai se tornar hábil em fazer isso. E o autor do texto diz que ele trabalhou muitos anos em escritório, fazendo algo que ele não gostava de fazer, para poder desenvolver e aprender as habilidades que ele necessitaria para fazer alguma coisa que fosse para ele mais significativa. E ele diz uma coisa interessante. As pessoas desistem porque demora muito tempo para se realizarem, para conseguir desenvolver as habilidades que realmente valham a pena em suas vidas, porque elas não percebem que o processo é o resultado. É mais importante do que o resultado final.
aquela maneira de caminhar, o caminho que você percorre, o esforço que você está fazendo continuamente em direção ao objetivo, acaba se revelando no frigir dos ovos, um processo que é muito mais importante do que o resultado que você está buscando. Bom, essa era a boa notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é: se você quer trabalhar aqui, você não tem outra escolha. Saia e venda um imóvel. E na opinião desse autor, você não fracassa porque você tem baixa autoestima, ou porque você é tímido, ou porque tenha qualquer outro handicap em direção à vida. Segundo esse autor, você fracassa porque você não faz nada. Faça, nem que seja um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã. Faça em uma solução de continuidade, em tarefas reiteradas, né? E você vai chegar lá. E ele diz: se você não fizer nada, nem mesmo você vai conseguir se amar. E ele insiste: pare de me enviar essas mensagens pedindo ajuda para conquistar uma garota ou para arranjar um emprego. O que você precisa é trabalhar em si mesmo, você não precisa dos meus conselhos. Você já sabe o que precisa fazer. E ele diz, insiste, né, em dizer: é por não fazer que você me envia essas mensagens. E é esse ato de não fazer que faz a sua vida ser um fracasso. E ele insiste: faça as contas. Quanto do seu tempo é gasto consumindo coisas que outras pessoas fizeram? Televisão, música, videogame, sites. Versus fazer o que tem que fazer com o seu próprio esforço. Você só acrescenta valor a si mesmo como ser humano, se dedicando e sentindo que está pagando o preço necessário para o sucesso que você deseja ter. E você argumenta: mas a gente ouve que o sistema está falindo, que o mundo está se acabando, por que a gente deve se esforçar? E o autor do texto diz: por que você deve se esforçar, meu amigo? Se o mundo estiver falindo, se as coisas forem dar muito errado, então aí você precisa fazer 1000 vezes mais daquilo que eu disse para você fazer, se você quiser apenas comer. Não haverá comida para todos, né? Então você tem que se esforçar. O autor diz: pegue tudo o que você me ouviu dizer aqui e multiplique por 1000. Faça 1000 vezes mais. Ou então, nem para comer você terá o suficiente. E ele fala dos políticos. Ele diz: quando um político se candidata a alguma coisa, ele agita na sua frente uma bandeira qualquer a respeito da igualdade. Mas você lentamente vai ver que apenas os mais talentosos, os carismáticos, estão recebendo as melhores coisas. Observe isso. Isso jamais vai mudar. Isso não vai mudar na tua vida e não vai mudar para os seus bisnetos também. E agora chegamos ao segundo ponto. O segundo ponto diz: o que você sente que sabe ou tem dentro de você não tem valor algum. O valor está no que você faz com o que sabe ou com o que tem dentro de você, como diz o Marco Natali. Você protesta: mas é o valor interior que importa, minha mãe falava isso. E como que responde a isso o autor desse texto? Ele diz: eu conheço um monte de gente que se diz escritor. Eles declaram isso. Eles dão entrevistas sobre isso. Eles falam sobre isso. Só que nunca escreveram nada. E aí você me pergunta: mas será que escrever algo é tão importante assim para ser um escritor? Querido amigo, é muito importante. Pelo amor de Deus, sim, isso é importante. Se você não escreve e não publica nada, você não é um escritor. Você pode ser um aspirante a escritor. Você pode ter um sentimento dentro do seu coração de que você é um escritor. Você pode ter verdades em sua mente que você quer comunicar como um escritor. Mas só será um escritor quando você escrever. O grande fato, aquilo que está ecoando dentro de você através desse vídeo, é que você tem que fazer, você tem que se esforçar para chegar lá. Se você não pagar o preço, em dedicação, em comprometimento, em fazer ações repetitivas que te conduzam até lá, você não vai chegar lá. É como percorrer um caminho. Se você segue em outra direção, você não chega no lugar que aquele caminho à sua frente promete a você. Você só chega aonde aquele caminho lá atrás possa lhe levar, porque sempre implica em fazer. Talvez você diga: eu sinto que eu sou uma pessoa muito boa dentro de mim. E talvez seja mesmo.
Só que você não verá isso mudar o mundo em que você vive. Então não basta você ser, você tem que fazer. A ação é que determina, a habilidade que você tenha para agir de maneira correta é que vai determinar onde você vai chegar nesse mundo. Não me entenda mal. Eu lhe digo que quem você é por dentro é importante. O cara que construiu a casa em que você mora, com certeza ele tinha qualidades interiores. Só que isso só teve valor porque, além de ter essas qualidades interiores, ele arregaçou a manga e aprendeu a construir aquela casa em que você mora hoje. Aquilo que ele era por dentro o fez aprender a construir a casa em que você mora hoje. Todas as coisas más que você faz, os maus hábitos, etc., más atitudes, vícios, surgem de pensamentos ruins que você tem dentro de você e que ficam batendo lá dentro da sua caixa craniana até o momento que você manifesta essa ação incorreta. O mesmo acontece com as ações boas que você faz. O autor do texto, ele usa esse conteúdo interior que você tem como chamando uma sujeira mental. Ele diz, é um adubo que você tem dentro de você. E o adubo é feito de, vamos dizer assim, esterco, né? Então, esse esterco, que é o que você é por dentro, tem que ser semeado com boas sementes e tem que fazer frutificar a fruta, a árvore, enfim, o vegetal que resulte dessa semente. E é nessa frutificação daquilo que está semeado naquele esterco, que são os valores pessoais seus, que resultam em habilidades ou frutos, se você preferir, do seu trabalho. E aí a colheita começa e os resultados vêm. E ele termina dizendo, você só é o que frutifica em você. E continua afirmando o seguinte, ninguém se importa com o esterco formado por seus valores internos, mesmo que isso seja muito importante para você. Quem você é dentro não tem sentido nenhum. O que tem sentido é o que você faz, mostrando o que produz para as outras pessoas do mundo. Dentro de si, se você for uma pessoa íntegra, se você tiver um valor interno razoável, você sentirá algum tipo de compromisso, amor pelas pessoas pobres. Ok? Mas esse sentimento não muda nada. Eu diria que é ótimo ter esse sentimento, mas o que faz isso mudar no mundo à sua volta? A pergunta é, como que isso que você sente muda o mundo ao seu redor? Você ouve uma notícia sobre crianças pobres que não têm o que comer e pensa, puxa, me solidarizo com elas. Que elas saibam o que eu penso bem delas. Isso resolve a fome delas? Não seria melhor você arregaçar suas mangas, sair e levar alguma coisa para que elas possam comer? Perceba a diferença da intenção interna, do valor que você abriga dentro de si e daquilo que você faz. O que você faz pode e deve ser uma expressão daquilo que você sente. Mas se você não fizer, não houve expressão daquilo que você é ou que você sente. Então o mundo não mudou por você ser quem você é ou por você sentir aquilo que você sente. Nos Estados Unidos acontecem muitos tiroteios em escolas, né, com muitas pessoas sendo vitimadas. E quando isso acontece, muitas pessoas se dispõem a orar, né? Muitas pessoas manifestam sua solidariedade orando. São milhares de pessoas que oram. 100 milhões de pessoas enviam pensamentos e orações depois de cada tiroteio em massa. E o que a soma de todos esses bons pensamentos proporciona? Nada. Absolutamente nada. As crianças morrem todos os dias porque milhões de nós dizem que orar e ter bons pensamentos é tão bom quanto fazer. Mas não é. Esse ato de orar e elevar o pensamento, fazer uma boa vibração em direção a essas crianças que sofrem por fome, é apenas um engano mental que está dentro da sua mente, daquela parte preguiçosa da sua mente, que não quer sair da zona de conforto e fazer o que é preciso. Você talvez diga, aquela garota me amaria se soubesse como eu sou por dentro, se soubesse como eu sou uma pessoa legal, uma pessoa interessante. Mesmo. Como que todos esses seus pensamentos e ideias interessantes são mostrados para o mundo lá fora? Como que eles fazem você começar a agir? Se a garota que você ama, ou se você for menino, o cara que você ama, seguisse você por um mês, filmando todos os atos que você faz,
Será que eles ficariam impressionados com o que veriam? Lembre-se, eles não podem ler a sua mente. Se você não demonstra o que você é capaz de fazer para o mundo jamais saberá. Será que essas pessoas que não sabem nada a teu respeito porque você não faz o que precisa ser feito, gostariam de compartilhar a vida delas com você? E o que é esse texto desse autor te diz de forma mais forte? Ele lhe diz que você tem que aplicar nos outros o critério que você gostaria que eles aplicassem a você. Aquela velha regra de ouro, né? Na realidade, você tem que aplicar em si mesmo o mesmo padrão que você aplica às outras pessoas. Você não tem aquele amigo cristão que diz que vai orar e que nunca oferta nada a ninguém e que vai orar por eles? Isso não deixa você assim meio chateado? Não estamos discutindo aqui se essa oração funciona ou não. A questão é, isso muda o fato que eles escolheram esse tipo de ajuda, que não exija que eles saiam do sofá e façam alguma coisa pelas pessoas necessitadas? Esse ato de dizer que eles vão orar, essa história deles cultivarem pensamentos positivos, né, e de manterem uma higiene mental, resolve o problema. E isso faz com que, talvez até faça, né, que aquele esterco interno, que são as crenças que eles têm, seja um esterco útil e, vamos dizer assim, fértil, né? Se dali não surge nenhuma planta, nenhuma ação, algo que eles possam realmente usar para transformar. Veja que Jesus tem uma metáfora sobre a fruta na Bíblia. Ele diz o seguinte: uma árvore é julgada pelo seu fruto. Ele não falou nas qualidades internas dessa árvore, se ela tem uma seiva que seja boa, se ela tem o potencial para transformar parte dela em frutos que sejam comestíveis. Nada disso é mencionado, né? E é verdade que Jesus nunca disse: se você quer trabalhar aqui, sai e vai vender um imóvel. Mas ele disse uma outra frase que é parecida. Diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A minha pergunta é: qual é a diferença entre essas duas frases? A de sair e vender um imóvel e da árvore ser cortada e jogada ao fogo. Não há diferença. Tudo consiste no fazer, né? Se você não faz, se você não tem frutos a oferecer, por que o mundo se agradaria de você? Bom, nem todo mundo gosta dessas frases de Jesus, como também nem todo mundo gosta do que o Alec Baldwin disse naquele filme. A grande questão aqui é o ponto final, que é o ponto número 1. Tudo dentro de você vai lutar contra a melhoria que você vê que pode te ajudar, ok? Então você já sabe que você pode adquirir habilidades úteis que vão transformar a sua vida. Agora, tudo dentro de você luta contra isso. Então a mente humana é realmente um milagre. E você nunca haverá se dedicar mais a uma tarefa do que a tarefa de contestar as evidências de que ela necessita. Sua psique está equipada como camadas e camadas de uma cebola que tentam mostrar evidências para você que você não precisa mudar. A sua mente fará todo o esforço necessário para que você não saia da sua zona de conforto e para que tudo fique exatamente como está. Isso é uma dependência, né? É como todo dependente químico. Pergunte para um viciado, um dependente químico, a dificuldade que ele tem para se transformar. Por quê? Porque a mente dele apresenta todas as outras razões necessárias para que ele não se transforme. E, ao ouvir todos esses argumentos que estamos apresentando aqui para você neste vídeo, surgirá dentro de você uma série de contra-argumentos que tentam impedir que você se transforme. Vamos examinar alguns deles aqui. Um dos argumentos é intencionalmente ouvir qualquer crítica como um insulto. Então, uma pessoa que não quer mudar, se você insistir com ela que ela mude, ela vai se sentir insultada e vai se tornar agressiva contra você, porque ela não quer mudar. E essa pessoa toma qualquer tipo de conselho seu como uma crítica. Quem é ele para me chamar de preguiçoso sem valor? Uma pessoa boa nunca falaria assim comigo. Ele diz isso só para se sentir superior a mim e para me fazer sentir mal sobre a vida. Eu não vou aceitar isso. Ou então, você cria esse argumento. Essa rejeição pode fazer você ficar olhando para o Zap
para evitar mudança e a transformação. Então alguém está falando algo importante, relevante em sua vida, e você vai lá, pega o teu celular e fica ali clicando nele ou tomando atenção para o seu zap, ao invés de prestar atenção naquilo que pode te transformar e que realmente vai fazer a sua vida valer a pena. E você ainda pode usar argumentos da internet. Bom, o que esse cara está dizendo é mais um daqueles fakes que tem na internet. Por que eu tenho que prestar atenção nisso? Eu não gosto disso. E talvez você dê mais valor ao tom do como ele deu o conselho a você do que ao que ele falou. A mensagem não chega a você. Você interpreta o tom. Quando alguém fala com tanta arrogância e agressividade, é porque perdeu a razão. Eu não quero isso para mim, não vou prestar atenção. E essa rejeição, né, que você sente naquilo que foi passado na mensagem, pode fazer com que você se justifique. As coisas não estão tão ruins assim, eu sei que tudo vai dar certo. E o autor do texto apresenta a razão de um homem que pretendia se suicidar. Ele diz, eu sei que estava me ameaçando, eu sei que estava ameaçando me suicidar no mês passado, mas estou me sentindo melhor agora. É totalmente possível que, se eu continuar fazendo exatamente o que estou fazendo, as coisas acabem dando certo. Eu terei minha grande chance se eu continuar sendo gentil para todas as garotas bonitas. Eventualmente, a mulher de minha vida vai aparecer. Essa rejeição pode fazer você fingir que qualquer autoaperfeiçoamento estaria, de alguma forma, liquidando com seu verdadeiro eu. Eu não sinto que eu deveria me livrar de todos os meus videogames, de toda a minha coleção de filmes de terror e fazer ginástica, caminhar e estudar durante 6 horas por dia. Será que essa é a única opção que você me oferece? Essa rejeição pode fazer você adiar qualquer autoaperfeiçoamento até que o mundo inteiro mude para poder aceitar você como você é. Isso não vai acontecer, é óbvio. Mas você vai ter argumentos para isso. Você vai dizer, se eu trabalhar duro, vou estar apenas perpetuando um sistema corrupto. É verdade que o sistema não tem razão para me ouvir, já que diz que eu não sei ajudar do jeito certo. Mas eles querem me ver mudar mesmo assim. Por que eles querem isso? E assim por diante. Lembre-se, a miséria é confortável, é por isso que tanta gente vive nela. A felicidade exige esforço. Não há felicidade sem algum esforço, sem alguma dedicação, sem algum comprometimento, sem algum, como é que eu diria, valor de vida, alguma missão. Além disso, é incrivelmente reconfortante saber que desde que ninguém veja você criar nada em sua vida, ninguém poderá atacar a coisa que você não criou. E é muito mais fácil apenas se sentar e criticar as criações das outras pessoas. Você não precisa fazer esforço algum. Os outros se esforçaram e fizeram, e você critica. É mais confortável. E as críticas se apresentam de diversas formas. Eles podem dizer, esse filme é estúpido, os filhos desse casal não sabem se comportar. Esse cara rico é muito superficial. O relacionamento deles não funciona, é uma bagunça. Este restaurante é uma porcaria. Este escritor da internet é um exemplo. É melhor colocar um dislike aqui e deixar um comentário malvado a respeito dele ou do material que ele está publicando. Veja bem, o David Wong criou este texto e eu criei este vídeo para compartilhar com você o texto dele. E você? O que você está fazendo da sua vida? E antes que eu me esqueça, o que quer que você tente fazer nesta vida, o que quer que você crie, o que quer que você apresente ao mundo, vai ser desprezado por todas aquelas pessoas que não querem criar, nem fazer, nem agir. Isso é normal. Isso é uma coisa tão esquisita, isso é uma coisa tão comum que os seus amigos bêbados não querem ver você não beber. Os seus amigos gordos não querem ver você iniciar um regime, uma dieta, um exercício. Os seus amigos desempregados não querem ouvir que você arranjou um emprego. Perceba que isso é o medo deles se expressando. Tentar destruir o trabalho de outra pessoa é mais confortável do que se esforçar por fazer um trabalho também. Destruir o trabalho dos outros é apenas uma desculpa para você não ter que fazer nada, para você se perpetuar no erro de não fazer. E a crítica também é interessante no sentido de minimizar o que o outro realiza. Eu poderia escrever um livro, mas eu vou aguardar uma ideia melhor, porque eu não quero escrever uma porcaria como Crepúsculo, por exemplo. Enquanto as pessoas fracassadas não produzirem nada, não haverá crítica sobre o trabalho delas. Você não vai receber crítica por um trabalho que você ainda não fez. E se o que elas produzirem for ruim, então elas têm uma boa desculpa. Elas vão dizer,
Eu não fiz o melhor, não dei o melhor de mim, ainda não fiz a minha obra-prima, mas espere e você verá. E você vai esperar bastante, acredite. E aqui no Brasil nós temos uma autoridade sobre isso, o Tom Jobim. Ele dizia, no Brasil, o sucesso é uma ofensa pessoal, que gera inveja, gera ira, gera ódio, gera... E o conselho que o autor desse texto lhe dá é, não seja essa pessoa. Se você ainda é essa pessoa, não seja mais essa pessoa. É isso que você faz, que faz as pessoas te desprezarem. É isso que faz você se sentir fracassado. Faça algo diferente. E ele lhe dá o conselho de marcar um período de tempo, talvez um ano, e que nesse ano você se dedique a fazer qualquer coisa e se comprometer em fazer essa coisa, seja o que for. Qualquer melhoria que você faça traz a você um conjunto de ferramentas que são úteis, que criam em você habilidades que podem ser úteis ao mundo. E ele diz, não me pergunte o que você precisa fazer, o que você precisa aprender. Faça o que quer que seja. Faça uma aula de tai chi, uma dança de salão, cerâmica, aprenda a cozinhar, construa uma casa de passarinho, aprenda a fazer massagem, aprenda uma linguagem de programação, aprenda um outro idioma. Adote uma personagem de super-herói e lute contra o crime. Inicie um vlog no YouTube. Seja o que for, faça. E o autor insiste, mas não tente fazer algo muito grande. Porque pessoas que tentam fazer algo muito grande querem a desculpa perfeita para nada fazer. Porque se algo der errado, ele vai argumentar, não, mas você viu o tamanho da missão que eu escolhi para mim mesmo? Então eu fiz alguma coisa, não consegui chegar lá, mas me esforcei. E com isso se perde todo o esforço. O incentivo é que você crie alguma coisa, que você desenvolva uma habilidade, mesmo que não seja a maior do mundo, que permita a você se dedicar a algo, criar uma coisa melhor para o mundo, tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Aí você diz, mas não tenho dinheiro para pagar um curso de culinária. Então vá no Google e assista alguns vídeos grátis. Aprenda como fazer isso. Tente, tentativa e erro pode conduzir você a uma certeza a conquistar uma maneira de fazer de forma hábil e adequada. Lembre-se, qualquer que seja a desculpa que você invente, essa desculpa vai te matar. Você não precisa de desculpa, você precisa de ação. Você não tem nada a perder e o mundo precisa de você. E do jeito que está ficando o mundo, precisa cada vez mais de você. Você viu que este vídeo está terminando. E se você quer dar continuidade ao que foi ensinado aqui, tem duas opções. Se quer fazer algo realmente fundamental, se inscreva no curso do transformacionalismo. Se está sem recursos, se inscreva no curso O Poder das Leis da Vida da Udemy. Embaixo deste vídeo você encontra os links para fazer uma dessas coisas ou fazer as duas ao mesmo tempo. O que deve evitar é ficar sem fazer nada. Sua vida pode começar a mudar hoje mesmo. Aproveite a oportunidade. Dê esse presente a si mesmo. Obrigado pela sua presença.